Olá pessoal, a gente fala agora sobre a portaria número 3.242, de 30 de dezembro de 2011, que é uma regulamentação, na verdade ela regulamenta o fluxograma para diagnóstico de sífilis, né? Então, genericamente, ela é chamada de legislação da sífilis. Assim como a gente viu no vídeo anterior, né, sobre o fluxograma para diagnóstico do HIV, a gente também tem, né, os requisitos básicos, a rotina básica para a gente chegar no diagnóstico final dessa doença. Tá? Então, a legislação em si dispõe sobre o fluxograma laboratorial da sífilis e a utilização dos testes rápidos para triagem da sífilis em situações especiais e apresenta algumas outras recomendações. Tá? Essa legislação ela foi pensada considerando a meta de eliminação da sífilis congênita até 2015, né? Então, como a legislação foi de 2011, eles projetaram essa meta inicial para o ano de 2015, de acordo com os objetivos do milênio, considerando a sífilis como uma doença milenar, né, que apresenta métodos de diagnósticos simples e tratamento eficaz, e considerando que a definição do diagnóstico da sífilis, assim como o tratamento oportuno, é fundamental na redução da transmissão vertical e da morbimortalidade. A gente não conseguiu atingir esse objetivo em 2015, né? Muito pelo contrário, a gente tem anualmente o aumento dessa quantidade de casos. Isso aqui é uma chamada, né, de uma prefeitura, na verdade é a prefeitura de Bom Jesus de Itabapoana, mas é uma taxa que vem aumentando ano a ano. Então, 36,4 milhões de novos casos por ano são registrados. Né? A sífilis ela chega a ter aumento em torno de 300% na quantidade de casos novos, de registros novos de sífilis. E como a própria legislação vem definindo, ela tem diagnóstico simples, tem tratamento eficaz. O tratamento não é um tratamento que seja complicado, mas ainda assim a gente vem registrando uma quantidade gigantesca de casos e principalmente, além de trabalhar na forma do diagnóstico e além de trabalhar na forma do tratamento, a gente também precisa pensar na prevenção. A sífilis é uma IST, né, uma infecção sexualmente transmissível, e assim como o vírus HIV, né, HIV/AIDS, né, a doença AIDS, ela pode ser prevenida através do uso de preservativos, né, em relação à transmissão sanguínea, né, através do contato com o sangue, né, a política de exames sendo realizados nos bancos de sangue, na triagem sendo feita nos bancos de sangue. Né, então, trabalhar a prevenção também é importante. Muitas pessoas hoje ainda não sabem o que é a sífilis, não sabem o que causa, como é transmitida, como se passa, tá? E aqui só para explicar um termo para vocês, né? Redução de transmissão vertical. Transmissão vertical é aquela transmissão da mãe para o bebê, tá? A sífilis congênita, transmitida durante a gestação, ela ainda é muito incidente, né? A gente tem uma quantidade de casos muito grande no Brasil, no estado do Rio de Janeiro e no município de São Gonçalo, né? As taxas de transmissão materno-fetal são muito grandes, muitas vezes causa de abortamento espontâneo, causas de má formação fetal, né? Causas de problemas de saúde ao bebê. Né? Então, existe todo um quadro de problemas associados à mãe, ao bebê, né? E as outras pessoas que estão transmitindo ali no meio do caminho. Né? A sífilis é um problema sério, né? A gravidade maior ela é de fato para os bebês, tá? Que pode levar à morte fetal e pode levar a complicações na formação dessa criança, tá? Então, só para a gente ter uma ideia do que é a sífilis ela é uma doença causada por bactéria, né? A bactéria causadora da sífilis é a Treponema pallidum, acho que eu tenho a imagem dela aqui, ó. Essa aqui é uma bactéria espiralada, na verdade, ela é classificada como espiroqueta, porque ela tem esse formatinho espiral, tá? A Treponema pallidum, então, ela é a bactéria causadora, e as formas de diagnóstico hoje mais eficientes no diagnóstico da sífilis, elas são dadas no laboratório, no setor de imunologia do laboratório de análises clínicas, né? E através de testes rápidos também. Por que pelo setor de imunologia? Porque vocês podem estar se perguntando assim, poxa, mas se é uma bactéria, no setor de microbiologia será que não tem o diagnóstico?
Até pode ter. Eu consigo, em alguns exames, avaliar a presença da bactéria através de um exame que a gente chama de bacterioscopia. Ou seja, eu colho a amostra, né, no local da lesão da sífilis. Nesses momentos onde eu tenho lesão, eu tenho uma grande concentração de bactérias no local da lesão. Então, com o suave, que é aquele cotonetão, né, grande que a gente faz coleta, você vai no local da ferida, faz a lâmina, faz uma coloração e vai ao microscópio observar se existe a presença da bactéria ali. Só que muitas vezes a pessoa é portadora da doença e não está com a lesão, não está manifestando os sintomas. E aí, nesses casos, eu não tenho o que fazer, eu não estou vendo lesão, como é que eu vou colher? Né? Então, uma amostra sanguínea, uma análise sorológica, uma amostra do soro sanguíneo, pode ser capaz de evidenciar a presença, né, dos anticorpos contra aquela doença. É possível evidenciar ali as características da sífilis, ok? Então, a grande dificuldade de eu conseguir avaliar isso no laboratório de microbiologia também não é o tipo da amostra que eu consiga cultivar, né, num meio de cultura, num laboratório de micro, para avaliar se a bactéria está ali ou não. Então, a via imunológica ela tem essa contrapartida, ela tem um diagnóstico sendo realizado de forma mais rápida, ela tem a vantagem de eu conseguir fazer o diagnóstico, mesmo não observando sinais clínicos da doença, né? Inclusive essa questão de não observar sinais clínicos foi o que a gente discutiu no vídeo anterior, né? Por isso que hoje se chama infecção sexualmente transmissível e não doença sexualmente transmissível, né? Porque muitas pessoas às vezes não manifestam sintomas. E a sífilis ela tem estágios diferentes. Eu tenho a chamada sífilis primária, a sífilis secundária, sífilis latente, né? E a sífilis terciária. Na sífilis primária, normalmente aparecem lesões na região genital, na região oral, né, onde tenha tido ali o contato. E nesses locais, essas lesões são cheias da bactéria. Tá? Então, a característica, essa lesão, inclusive, ela é chamada de cancro duro. Né? Ela tem algumas, às vezes na forma de feridinhas, às vezes na forma de algumas projeções. Só que são lesões que muitas vezes não têm dor, às vezes elas aparecem e não causam dor, não causam tanto desconforto assim, elas simplesmente aparecem. E às vezes, da mesma forma que elas aparecem, elas somem. E aí vocês sabem que é quase uma convenção da população brasileira já não procurar muito ajuda médica. E se tem uma ferida, um machucado que da mesma maneira que apareceu, desapareceu, não causou incômodo, enfim, não fez nada e desapareceu, muitas pessoas dizem, era só um machucadinho, né? Veio e sumiu. Ou então as pessoas às vezes ficam esperando, se começar a dar problema, se começar a causar dor, se começar a sangrar, se começar aí eu vou ao médico. Como sumiu, então não deve ter sido nada e curou. Aí passa o tempo, né? E a doença tá ali. Vem na forma secundária. Na forma secundária vão aparecendo as manchas na pele, né? Começam a aparecer ali lesões pelo corpo, se espalham pelo organismo, né? Às vezes na forma de manchas, às vezes na forma de pequenas feridinhas. E é onde eu vou encontrar uma carga dessa bactéria gigantesca, porque ela está se espalhando ali pelo corpo. Né? Então, o que antes era uma lesão só nos genitais, ou às vezes na boca, né? Porque pode ser o local de contaminação também, começou a se espalhar pelo organismo. Só que da mesma forma que a sífilis primária, essas manchas da secundária, em algum momento, elas podem desaparecer, mesmo sem tratamento. Existem pessoas que às vezes vão entrar na chamada fase latente, né, sem manifestar sintomas ali durante muitos anos. É como se a bactéria tivesse ali adormecidinha dentro do organismo daquela pessoa, sem se manifestar clinicamente, né? E volta, às vezes, 10, 20 anos depois na forma de sífilis terciária. E aí, quando ela chega na sífilis terciária, ela já tomou o organismo inteiro. Ela começou a provocar lesões, às vezes lesões, né, com úlceras, às vezes processos inflamatórios que vão acometer o organismo inteiro, às vezes co-infecções, né? Existe uma correlação bem grande da ocorrência de sífilis com HIV, não que uma coisa cause a outra, né? Mas um organismo que já está debilitado por uma doença, se outra doença está junto, ele ajuda a debilitar mais
aquele organismo, então a chance de evolução, por exemplo, de um portador de HIV, quando ele se contamina com sífilis, a chance do HIV evoluir para AIDS é muito maior, porque ele não só tem uma carga viral ali no organismo, como ele ainda entrou uma bactéria. Né? Então aí começa a complicar cada vez mais o quadro. E isso serve para outras co-infecções também. Tá? Então é de uma gravidade muito grande. Tá? Não é uma coisa séria, porém é fácil de tratar. Né? Se descoberta, se diagnosticada, o tratamento é eficaz. A gente tem uma rede de tratamento eficaz. Da mesma forma que o HIV não se tem vacina contra, então a prevenção é principalmente através do uso de preservativo, né? A questão da vigilância em relação ao sangue, né? Como eu falei para vocês, nos bancos de sangue. E nas gestantes, fazer o rastreio durante o pré-natal, porque aí é risco tanto para ela, mas o risco maior é para o bebê. Então, as sorologias para sífilis, elas são realizadas durante o pré-natal como forma de rastrear, né, caso essa gestante tenha, para que ela faça o tratamento, tá? E em algumas situações, se faz a aplicação de penicilina em grávidas, né, com sífilis, né? Descobriu ali, já se faz o tratamento na gestante para que isso não passe para o bebê. Tá? O tratamento é feito através da penicilina, né? Dos antibióticos aí derivados da penicilina. De acordo com o artigo 1º da legislação, né, fica determinado que as instituições de saúde pública e privada utilizem um fluxograma laboratorial da sífilis em indivíduos com idade acima de 18 meses e cumpram a sequência de etapas conforme essa portaria. Né? Então aqui a gente tem aquela imagem que eu mostrei para vocês ainda agora, né, da bactéria, que é a Treponema pallidum, causadora da doença. As amostras para o diagnóstico, elas podem ser soro, plasma, né? Só para a gente relembrar, né? Vale a pena a gente lembrar a diferença de um para o outro. O soro é quando eu estou colhendo a amostra sem anticoagulante, né? Eu estou colhendo no chamado tubo seco. E o plasma é quando eu estou colhendo a amostra com anticoagulante, que é o meu tubo, né? Contendo ali diversos tipos, né? Claro que são tubos diferentes, mas a gente sabe que existem anticoagulantes diferentes também. Então, soro e plasma são partes líquidas do sangue, porém, o soro eu colho sem anticoagulante, o plasma eu colho com anticoagulante. No soro, eu tenho a presença de um coágulo, né? Onde eu tenho uma rede de fibrina, né? Um coágulo aqui embaixo, no fundo do tubo, tá? E no plasma eu tenho a separação das células, né? Dos elementos figurados, melhor dizendo, do sangue, que são as hemácias, aquela capinha, né? De leucócitos e plaquetas e a porção de plasma mais acima. No plasma eu tenho a presença de um material chamado fibrinogênio. No soro eu já não tenho, porque ele já foi convertido no coágulo de fibrina, tá? Então eu posso usar soro, plasma, posso usar o sangue total. O sangue total é a amostra com anticoagulante, só que sem centrifugar, tá? Posso usar o líquido cefalorraquidiano, que é o LCR, a gente já discutiu isso em outras aulas. E posso usar amostras colhidas também com papel filtro, né? Como a gente tinha debatido também no vídeo sobre o fluxograma de HIV, tá? Para colher a amostra, elas devem ser colhidas em conformidade com o que é preconizado pelo fabricante de cada um dos conjuntos, né, de cada um dos kits, não sendo permitidas adaptações de metodologia diagnóstica. A gente tem as chamadas metodologias não treponêmicas e metodologias treponêmicas. A gente já viu que o nome da bactéria é Treponema pallidum. Então, quando eu falo não treponêmica, eu estou me referindo a um exame onde eu não vou usar partículas da bactéria, eu não vou usar nada que seja da bactéria para fazer o diagnóstico, mas eu vou usar substâncias que imitam essa bactéria. Então, quando eu digo não treponêmica, eu não estou usando especificamente o agente causador da sífilis, mas sim materiais, substâncias que vão imitar aquela bactéria. Quando eu me refiro às metodologias treponêmicas, aí sim eu estou usando compostos, proteínas, partículas, observação
da bactéria de fato. Então, não treponêmico é um exame que não é tão específico assim. Ele tem boa confiabilidade? Sim, mas não é específico. Os treponêmicos são específicos porque eu uso partículas, características da bactéria que é a Treponema pallidum, tá? Então, dentro das metodologias para o diagnóstico de sífilis, eu posso usar tanto metodologias não treponêmicas quanto metodologias treponêmicas. Dentro das não treponêmicas, né, aquelas que não usam a bactéria como antígeno, né, que não vão utilizar partes da bactéria para o diagnóstico, a mais comum é um exame chamado VDRL, tá? Vocês vão ver a realização desse exame na disciplina de imunologia, tá? Mas basicamente, o VDRL, ele é um exame onde eu vou detectar primeiro se há a presença, né, de anticorpos contra aquela bactéria no organismo dessa pessoa. Se eu encontrei a presença dos anticorpos, é porque esse indivíduo, né, provavelmente é portador de sífilis. Por que eu estou falando provavelmente? Porque como não é tão específico, né, como eu estou usando substâncias que imitam a bactéria, pode acontecer de eu ter exames chamados falsos positivos, mas isso é um assunto que a gente vai discutir daqui a pouquinho, tudo bem? Então, a primeira coisa que eu vou tentar avaliar aqui nessa metodologia é primeiro se o teste é reagente ou não reagente. Lembrando que a gente usa esses termos, né? Reagente para um teste que é positivo, não reagente para um teste que é negativo, ok? E uma outra situação é se ele é reagente, até quando ele vai ser reagente? Ou seja, eu realizo diluições, né, dessa amostra para avaliar até quando eu consigo encontrar o resultado. Então, às vezes, você vai lá com a diluição 1 para 2, 1 para 4, 1 para 8, 1 para 16, 1 para 32. Eu vou diluindo aquele meu exame e quanto mais longe eu for, significa que maior é a carga da bactéria naquele organismo, tá? Então, 1 para 4, 1 para 8 é uma carga de bactéria, né? Um exame positivo, sim, porém, né, é uma carga controlada, principalmente no 1 para 8. Agora, se eu encontro 1 para 32, 1 para 64 e assim por diante, eu já começo a ter uma carga bacteriana grande ali, tá? Então, eu posso realizar com o VDRL um exame que a gente chama de qualitativo, que é quando eu detecto se é negativo ou se é positivo. E quantitativo, ou seja, positivo até onde? Até quando que a diluição vai adiante, né? Quanto de bactéria eu tenho nessa amostra? Quanto de carga bacteriana eu vou encontrar nessa amostra? E o VDRL me dá isso, tá? Aqui a gente vê, deixa eu voltar aqui só para explicar para vocês, ó. Esse aqui é um controle negativo, ou seja, um teste de um paciente que não deu reagente. E esse aqui é um teste reagente. Vocês estão vendo que fica mais escurinho, tá? Então, olha a presença que a gente chama esse tipo de teste de floculação. Só que o VDRL, perdão, eu observo no microscópio. Ele vai ficar assim, ó. Deixa eu passar a imagem aqui para mostrar para vocês como que fica na microscopia. Ó, no microscópio é isso aqui que eu observo. Eu vou observar num exame positivo esse tipo de grumo, né, que a gente chama, é como se fosse uma coagulação, mas eu não chamo de coágulo, tá? Aqui eu chamo de floculação, eu não estou envolvendo os elementos figurados do sangue aqui, tá? Então eu tenho essa observação daquela plaquinha dessa maneira, e quando eu não tenho floculação, tá vendo? Toda a minha suspensão que vem no kit fica dessa forma, como se fosse uma nuvem de poeira. Aqui não, eu já vejo esses grumos sendo formados, tá? Então, no caso do VDRL, a gente vai observar usando um microscópio. Deixa eu voltar lá nos slides, tá bom? Então, eu tenho que seguir a metodologia do meu teste, né? Sempre importante lembrar que a leitura do kit é essencial, porque a gente tem variações, né, de um kit de diagnóstico para outro, tudo bem? Então, a leitura do meu exame é essencial
na hora de eu avaliar a presença de um teste positivo ou de um teste negativo, ok? Uma outra variação de teste não treponêmico é o chamado RPR. O RPR ele é uma variação do VDRL, só que no caso do RPR eu tenho partículas de carvão que são misturadas ali na suspensão, né, do kit, e o carvão faz com que eu consiga observar mesmo a floculação sendo evidente. E aí eu não preciso do microscópio, como eu preciso no VDRL para avaliar, tá bom? Então é interessante o uso do RPR quando eu não disponho de microscopia naquele lugar, ou então quando eu queira, né, eliminar a necessidade do uso do microscópio para fazer o diagnóstico. Existem outros exames até bem menos comuns de utilização, mas também registrados para o diagnóstico. O USR também é uma variação do VDRL, e esse aqui é um outro exame chamado TRUST, tá? Ou qualquer outra metodologia que venha a ser registrada na Anvisa. A mais comum ainda é o VDRL. E posso utilizar, né, também de acordo com o fluxograma, as metodologias chamadas treponêmicas. Nas treponêmicas, aí sim, eu uso a bactéria, eu uso o antígeno da bactéria, então eu tenho exames mais específicos. Posso utilizar o ELISA, né, que a gente já comentou também no vídeo sobre diagnóstico de HIV. O ELISA ele é uma técnica, né, uma metodologia onde eu coloco uma enzima, né, por isso ensaio imunoenzimático, e é onde a enzima, né, em reação ali com antígenos, anticorpos, mais uma substância que a gente chama de cromógeno, né, no caso de uma reação positiva, essa reação me evidencia uma cor, e essa cor, né, a intensidade dessa cor, me dá o resultado do meu exame. Tem um exame que é relativamente parecido, que é chamado de EQL, né? É ensaio imunológico com revelação quimiluminescente. O princípio também é bem parecido com o do ELISA. Eu tenho ali uma reação, né? Quando o exame é positivo, eu tenho uma reação entre antígeno e anticorpo, né? E eu adiciono a um dos dois, dependendo da forma em que eu vou realizar isso, um chamado conjugado, que é uma substância que, quando ela for ativada, ela emite luz visível, tá? Então ela é quimioluminescente, ela emite luz através de uma reação química. E essa luz, né, essa reação característica dessa amostra é quem vai me dar se o resultado é positivo, né, ou quão positivo ele é, ou se isso não acontecer, que o resultado é negativo. E a gente tem um exame que é um dos mais utilizados, né, como treponêmico, como teste treponêmico no diagnóstico da sífilis, tá? A técnica desse ensaio é chamado de imunofluorescência indireta, mas é um exame conhecido pela sigla de FTA-ABS. A ideia é mais ou menos a seguinte: eu tenho uma lâmina, essa lâmina ela está marcada com a treponema, ela está marcada ali com a bactéria, tá? E eu adiciono, não necessariamente com a bactéria inteira, com o antígeno, né, melhor dizendo, e eu adiciono a amostra do paciente. Se essa amostra do paciente tiver anticorpos contra a sífilis, né, no caso de um teste positivo, a partir do momento em que eu adiciono um segundo anticorpo marcado aqui com uma substância fluorescente, eu tenho então a revelação em microscópio de fluorescência, tá? Em microscopia específica para isso, eu tenho a revelação das minhas amostras assim, nessa cor, né, com esse verde intenso. Então, o meu exame será positivo quando eu observar as treponemas verde fluorescente. Mas às vezes aparece em laranja, às vezes vai aparecer em vermelho, ou às vezes vai aparecer um verde escuro. É positivo? Não.
Ela só vai ser considerada positiva se a minha amostra emitir essa cor aqui, esse tom de verde fluorescente, tá? E ela é chamada imunofluorescência indireta porque eu tenho um anticorpo do paciente, né, em caso de teste positivo, e mediante a ele eu adiciono um outro anticorpo. Então eu tenho um anticorpo se ligando em outro anticorpo. Então é uma ligação indireta, tá? O antígeno que é presente no teste, tá? Então, o que eu posso dizer para vocês é que os dois exames mais utilizados em laboratório para diagnóstico da sífilis são o VDRL enquanto metodologia não treponêmica e o FTA-ABS enquanto metodologia treponêmica. Ah, mas o laboratório pode usar o ELISA? Pode, não tem problema, né? Tá inclusive previsto aqui nessa portaria que ele pode ser utilizado também. Então fica a critério do laboratório a escolha de qual metodologia. O que vocês podem se perguntar é o seguinte: se um teste treponêmico ele é mais específico, né? Digamos assim, ele tem menos chance de erro, por que eu não parto logo para esse teste em vez de realizar um não treponêmico no início? Pelo seguinte motivo: essa aqui é uma metodologia mais cara. Então, os testes não treponêmicos, né, para um diagnóstico de triagem, né, para aquele saber se é positivo ou negativo, ele vai me dar um diagnóstico mais rápido, mais simples, né? E eu só vou ter a necessidade do confirmatório treponêmico caso naquela primeira etapa o teste seja positivo, ok? Então eu não saio por aí fazendo FTA-ABS nem ELISA à torto e à direita sem saber primeiro se aquela pessoa já teve algum tipo de positividade, algum tipo de reação no teste que ela realizou. Tudo bem? Então esses aqui são confirmatórios e a gente vai ver o fluxograma daqui a pouquinho. Tenho também teste de aglutinação e hemaglutinação, né, onde os testes vão ser considerados reagentes quando eu percebo a aglutinação do sangue, né, vai formar uma rede, um tapetinho de hemácias ou de partícula de gelatina, vai depender do tipo de técnica que vai estar sendo utilizada, se espalhando ali por toda a superfície da placa de hemaglutinação. São os testes do tipo TPPA, TPHA e MHATP, tá? Então são testes assim menos usuais, porém existentes. Então, quando os poços desses exames forem reagentes, né, quando eu observar um resultado reagente, literalmente vai formar uma rede, né, desse tapete aqui. Não reagentes, eu vou ver isso aqui, ó. A hemácia vai se depositar no fundo. Então eu vou ver um botãozinho de hemácias no fundo da minha placa. Inconclusivo, quando fica às vezes no meio do caminho, formou um botão, mas se espalhou em outra parte. E aí, nesse caso, eu devo repetir o teste. Tem os chamados testes de imunocromatografia, né? Que são os testes rápidos, né? Onde eu tenho bandas controle, bandas testes, né? Nesse caso aqui, eu tenho um teste de imunocromatografia que vai detectar a presença de partes específicas da treponema pálido, tá? Então esse aqui é um teste rápido treponêmico, porque ele vai em cima de uma proteína específica da treponema pálido. E outras metodologias, né, como o Western blotting, que a gente também já discutiu no vídeo de HIV, né, onde eu vou observar se existem proteínas específicas compatíveis com a presença da treponema pálido ou qualquer outra metodologia que eu venha a realizar, tá? Não é permitida a emissão de laudo de amostra reagente contendo apenas resultado dos testes realizados com amostra em papel filtro, tá? Então, se eu colhi em papel filtro, eu tenho a necessidade de colher uma amostra sanguínea e submetê-la a um outro teste, tá? De metodologia não treponêmica quantitativa de acordo com o fluxograma da sífilis, tá? Então a gente vai ver o fluxograma já já. Esse fluxograma ele tem 3 etapas, tá? A primeira etapa é chamada de etapa 1, teste 1 ou T1. Na etapa 2, né, posso chamar também de teste 2 ou T2.
E na etapa 3 posso chamar de teste 3 ou T3. Então, são nomes que às vezes as pessoas usam, né, no documento. Etapa 1 ou T1, teste 1, todos esses são sinônimos. Porém, o fluxograma ele é representado por essas 3 etapas. Na etapa 1, eu posso utilizar um teste não treponêmico ou treponêmico. Fica a critério de quem está realizando. Na etapa 2, eu tenho que utilizar um teste treponêmico. E na etapa 3, um teste treponêmico diferente do que eu usei na etapa 2. Tá? Então, na etapa 1, eu posso usar não treponêmico ou treponêmico. Na etapa 2, obrigatoriamente eu tenho que usar um teste treponêmico. E na etapa 3, eu tenho obrigatoriamente que usar um teste treponêmico diferente do que eu usei na etapa anterior. Bom, e aqui a gente está vendo o primeiro fluxograma, né, que vai considerar como, na primeira etapa, né, um teste não treponêmico, né, como sendo utilizado ali nessa etapa. Eu vou pegar a canetinha aqui para a gente conseguir acompanhar melhor. Então aqui eu estou usando a amostra do paciente, realizei o primeiro teste não treponêmico. Se o resultado não foi reagente, eu laudo como não reagente. Porém, se o resultado foi reagente, eu desço aqui para a etapa 2. Realizo um teste, né, o T2, que será treponêmico. Se na primeira etapa eu usei um teste não treponêmico, no T2, né, na etapa 2, eu preciso usar um teste que seja treponêmico, mais específico. O resultado deu reagente, eu reporto no laudo, né, resultados contidos nas etapas 1 e 2. Tá? Então, foi reagente no primeiro, reagente no segundo. Se o resultado não foi reagente, tá? Se ele deu como não reagente, eu sigo para a terceira etapa, tá bom? Então, seguinte, deu reagente na primeira e na segunda, fechou o laudo aqui como resultado reagente. Deu reagente na primeira, não deu na segunda, você parte para a terceira etapa. É onde você precisa realizar um teste treponêmico diferente, né, do segundo teste. Tudo bem? Mas antes de eu desmembrar essa terceira etapa aqui, deixa eu mostrar para vocês uma outra hipótese. Se no teste 2 o resultado não deu não reagente, ou seja, ele ficou ali naquele meio do caminho, entre reagente e não reagente, o meu resultado aqui, ele é indeterminado. Então, eu também preciso realizar a etapa 3, tá bom? Na etapa 3, se o meu resultado foi reagente, eu reporto no laudo os resultados das 3 etapas. O que eu achei na etapa 1, o que eu achei na etapa 2 e o que eu achei na etapa 3, tá bom? Se o meu resultado continuou não sendo reagente, eu também reporto no laudo que eu achei reagente numa etapa, não reagente em outra e não reagente na outra, tá? Porque houve discrepâncias. Agora, se ainda assim eu não consigo determinar como aconteceu na segunda etapa e como aconteceu na terceira, esse resultado vai como indeterminado, tá? E eu reporto no laudo todos os resultados obtidos nas etapas 1, 2 e 3. Por quê? Quais são as situações que a gente observou aqui? Na etapa 1, não deu reagente? Não reagente. Acabou ali. Resultado, não reagente. Deu reagente na primeira etapa, você parte para a segunda. Se ele deu não reagente, eu preciso ir para uma terceira etapa, porque eu já tinha um resultado positivo na primeira. Tá bom? Agora, se deu indeterminado, eu também vou para a terceira etapa, porque como eu tinha uma positividade na primeira etapa, eu preciso ver o que está acontecendo. Eu já tinha um positivo, eu já tinha um reagente na primeira etapa, então eu preciso tirar a prova real ali. Fui para a etapa 3. Se o meu resultado deu reagente, eu laudo tudo. Deu não reagente, laudo tudo. Se eu continuo não conseguindo determinar se é reagente ou não, ainda assim esse exame está como indeterminado e eu preciso reportar tudo no meu laudo, porque lá no primeiro houve uma reação, houve um teste positivo. Considerando agora o segundo fluxograma, que é quando a gente tem um teste 1 treponêmico específico. Colhi a amostra,
vou realizar um teste treponêmico na amostra do paciente. O resultado foi reagente? Se não, eu vou observar. Ele foi não reagente? Vocês podem estar se perguntando assim, poxa, mas como é que um resultado pode não ser reagente não ser, e ser ao mesmo tempo não reagente? É porque existem os resultados chamados de inconclusivos, né? Eles dão ali o meio do caminho, você não consegue dizer se é positivo ou se é negativo. Como eu estou avaliando partes específicas, eu posso achar essas discrepâncias, né? Eu posso achar um resultado que não se enquadra nem como positivo e nem como negativo. Se o meu resultado for indeterminado aqui, eu preciso realizar um teste com uma metodologia diferente dessa que foi utilizada. E se ainda assim persistir o resultado indeterminado, solicito uma nova amostra 30 dias depois. Ou seja, se eu não consigo determinar o resultado no teste treponêmico aqui, eu espero um tempo, espero 30 dias e esse paciente colhe uma nova amostra para ser realizado, tá bom? Ah, deu o resultado não reagente. Eu já reporto de cara no laudo que esse resultado deu não reagente, que é o que a gente considera como um resultado negativo. Na etapa 1, deu resultado reagente. Você parte então para a etapa 2. Tá? Na etapa 2, você vai avaliar. Deu resultado reagente? Se sim, fecha o diagnóstico no paciente usando o resultado da etapa 1 e da etapa 2. Positivo, né, o reagente, com a prova confirmando a reação. Deu não reagente, vou então para uma terceira etapa, tá? E com isso, eu tenho que usar um teste diferente, tá? Da etapa número 1, tá? Um teste treponêmico diferente da etapa número 1. Uma coisa que eu esqueci de falar aqui, quando eu falei da etapa 2, não sei se vocês repararam, mas esse padrão aqui, esse fluxograma aqui, que é considerado o fluxograma número 2, o padrão ele se inverte, ele é chamado de diagnóstico reverso, porque ele começa com um teste treponêmico, tá? E ele parte para a segunda etapa com um teste não treponêmico, ou seja, ele troca a ordem, tá bom? Então, esse seria o segundo fluxograma. Mas beleza, continuando aquilo que a gente estava falando. Deu um resultado não reagente aqui na segunda etapa, eu sigo para a terceira usando um teste treponêmico diferente do primeiro. Então, eu reorganizei aquele padrão normal que a gente tinha visto, né, o que a gente tinha discutido, como a etapa 1 usando treponêmico, não treponêmico, 2 treponêmico e terceiro treponêmico diferente do segundo. Aqui eu só reorganizei, eu usei o não treponêmico na segunda etapa, tá bom? Isso acontece nos laboratórios que tem essa questão da automação, né? Como eu disse a vocês, dificilmente se vai partir de cara para o diagnóstico treponêmico, porque eles são metodologias mais caras. Porém, os laboratórios que têm possibilidade de automação do processo, que vão liberar isso de forma muito rápida, eles conseguem. Então, eles já de antemão lançam mão do teste treponêmico mais específico e vem para o não treponêmico, que é menos específico na segunda etapa, tá bom? Mas aí, seguindo na terceira etapa. Fiz o teste, deu reagente, reporto o resultado das 3 etapas. Fiz o teste, deu não reagente, eu preciso reportar o resultado de todas as etapas também, porque nesse caso aqui houveram discrepâncias. Se continua dando indeterminado, né, anoto no laudo o resultado de todas as etapas. E esse aqui é um fluxograma usando testes rápidos treponêmicos nas situações especiais que a gente vai discutir daqui a pouquinho quais são. Então, colhi a amostra, realizo o teste rápido treponêmico, vou ver se ele é válido, e lembra que para validar o teste a banda do controle precisa acender. Se não for válido, eu realizo outro teste rápido. Se continuar sendo inválido, eu vou coletar uma amostra por punção venosa e realizar o fluxograma laboratorial da sífilis. Beleza. Se um dos testes foi válido, deu resultado reagente, se não, amostra não reagente. Se sim, reporto no laudo o resultado que foi obtido no teste e coletar imediatamente
uma amostra por punção venosa e encaminhar para um fluxograma laboratorial da sífilis. Ou seja, pelo teste rápido, se deu não reagente, né, o teste foi válido e deu não reagente, é um resultado negativo, não reagente. Colheu um teste rápido, deu positivo, colhe uma amostra e vai para o fluxograma laboratorial, tá? Eu não confirmo ali com base em um teste só, ainda que esse seja treponêmico, porém ele é um teste rápido. Eu confirmo com um resultado laboratorial. Os testes não treponêmicos, né, que são utilizados no fluxograma, a gente falou, né, do VDRL, do RPR, do TRUST, do SR, eles são realizados em amostras não diluídas, ou seja, com amostra pura, e na amostra com diluição de 1:8, para evitar, melhor dizendo, o eventual resultado falso negativo decorrente do fenômeno prozona. O prozona é o seguinte: a concentração está diferente. Então, eu posso ter uma concentração de anticorpos na amostra do paciente muito maior do que a de antígenos que eu tenha no meu teste que eu estou realizando. Isso vai me caracterizar um resultado falso negativo, ou seja, eu vou estar liberando um resultado negativo que não seria verdade. Então, isso é o chamado efeito prozona. É uma reação onde eu tenho excesso de anticorpos no soro do paciente, aí eu acabo vendo um resultado negativo que não é negativo de verdade. Então, quando eu diluo essa amostra, eu elimino esse efeito, né? Porque aí com a amostra diluída eu baixei essa concentração de anticorpos e aí às vezes, né, se for realmente um resultado positivo, eu consigo pegar aí. Se a amostra não diluída ou a diluição de 1:8 apresentar reatividade, ou seja, se eu tiver um resultado positivo, realizo outras diluições da amostra para determinar o título, ou seja, até quando eu encontrei o resultado reagente. Aí a gente vai. Se eu comecei com 1:8, a gente vai 1:16, 1:32 e assim por diante. Então, só para a gente lembrar que, né, essa floculação indica uma reação positiva. A ausência da floculação indica uma reação negativa. Uma amostra que deu reagente, né, num teste não treponêmico, que é aquele menos específico, e deu não reagente num teste treponêmico, né, que é o específico, ela exclui o diagnóstico de sífilis. Então, eu achei um resultado reagente no VDRL, fui para o confirmatório, achei não reagente, eu estou automaticamente excluindo ali o diagnóstico de sífilis. Recomenda-se a realização de outros exames, né, investigar, por exemplo, gravidez, doenças autoimunes, né, infecções, entre outras condições que às vezes possam positivar o teste não treponêmico. Então, nessas situações aqui, eu tenho chamados falso positivos. Pelo fato desses exames não treponêmicos serem menos específicos, né, a gente pode ter a presença de positividade, né, presença de reação num teste que não tem, né, numa pessoa que não tem sífilis. E aí as causas podem ser as mais variadas possíveis, até vacinação às vezes altera esse resultado. É por isso que não se faz esse teste em períodos de tempos curtos após se tomar vacina, porque você pode ter uma reação cruzada, que a gente chama, né? Então, tem que se investigar qual é a causa da positividade do teste se ele não foi confirmado pelo teste treponêmico. E aqui são as situações especiais onde se utilizam testes rápidos, né? Localidades e serviços de saúde sem infraestrutura de laboratório ou região de difícil acesso, né? Centro de testagem e aconselhamento, segmentos populacionais vulneráveis, né, às DSTs ou às ISTs, que é o nome mais comum, tá? De acordo com a situação epidemiológica local, população indígena, gestantes e seus parceiros em unidades básicas de saúde, tá? Em outras situações especiais que sejam definidas aí pelo Departamento de DSTs, AIDS e hepatites virais, né, do Ministério da Saúde, para ampliação do diagnóstico da sífilis. Então, essas são as situações onde a gente usa o teste rápido, né, ali para fazer a triagem desses possíveis casos. E assim a gente fecha a legislação que aborda o fluxograma para diagnóstico da sífilis.